Aprenda a desenhar as tartarugas ninja recorrendo a técnicas de esboço variadas, especialmente a técnica do manequim, técnica dominada pela maioria dos ilustradores profissionais. Para desenhar um corpo humano ou humanoide, como é o caso das tartarugas ninja, você vai precisar reduzir a figura a formas geométricas simples compondo um manequim como este aqui. No caso delas, você pode obter esse resultado principiando o desenho por uma elipse. Desenhe uma elipse de tamanho mediano, uma outra maior e uma terceira interseccionando essas duas primeiras elipses. Com arcos paralelos entre si, você vai estabelecer o que seria a faixa da tartaruga. Um círculo vai representar o nó dessa faixa, dessa venda ninja que cobre os olhos das personagens. A propósito dos olhos, você pode pensar em ambos também como elipses. Então faça o seguinte, faça aqui um triângulo para representar o trapézio, um retângulo para representar o peitoral. Abaixo desse retângulo que representa o peitoral, você pode sim utilizar o clássico trapézio, que representa a base da caixa torácica. As tartarugas têm um tronco quadradinho, porém você pode representar sim um pouco de cintura. Daí a importância de utilizar um trapézio aqui abaixo do retângulo. Um novo trapézio vai representar essa região aqui do abdômen. Abaixo disso, você pode desenhar a clássica cuequinha. Quando for desenhar os membros dos personagens, aqui da personagem, você vai utilizar o quê? Um círculo para representar os deltoides, vai utilizar cilindros mais largos que o comum, para representar as porções mediais aqui do braço. Você vai também utilizar círculos para representar os pontos de articulação dos braços. E novos cilindros para representar os antebraços. Eu devo enfatizar que os membros das tartarugas são largos, e isso vale também para as juntas. É um ponto de distinção muito importante em relação a um homem baixinho e forte. O corpo delas se aproxima muito, a base, a estrutura do corpo delas se aproxima muito do que seria a estrutura do corpo de um homem baixinho e forte. Porém, existem esses pontos aqui de diferença que são de suma importância. Evidentemente, depois que nós estabelecemos os cilindros que compõem os membros, com ênfase nessa largura dos pontos de articulação, joelho e cotovelos, uma vez feito isso, nós vamos partir para a etapa da definição anatômica. Antes disso, lembre-se de traçar os arcos que estabelecem o casco. Quando o seu manequim chegar a esse nível de estruturação, você deve dar início à etapa da suavização das linhas, passando a borracha e obtendo um resultado mais clarinho como este aqui. Você deve aplicar a borracha, porém não ao ponto de fazer desaparecer as linhas, mas sim até um ponto que você possa enxergar o trabalho que já foi realizado e proceder com a aplicação de uma nova camada de detalhes relativa à etapa do esboço anatômico, na qual nós vamos estar estruturando ossos e músculos. Se necessário, você deve rever algumas áreas, como a área da cabeça, por exemplo, eu estou revendo aqui, e deve também acrescentar detalhes referentes a acessórios para então utilizar novamente a borracha, suavizando essa nova camada. Chegando então à etapa da definição de contornos, nós vamos estar definindo tanto a silhueta como algumas áreas internas da figura. Vamos estar destacando bem cada uma dessas áreas com o devido trabalho de variação de espessura do contorno. Para isso eu geralmente utilizo ou um lápis bem apontado ou uma lapiseira. O que segue-se a isso é a etapa da arte final. Quando da etapa da arte final utilizamos caneta, pena de molhar, pincel ou equipamento similar como tablets e softwares para definir sombras, texturas, distinguir planos, realizando um trabalho semelhante ao visto na maioria das histórias em quadrinhos. Aliás, você sabia que as Tartarugas Ninja surgiram originalmente como quadrinho independente? A propósito, caso tenha interesse em conhecer o meu quadrinho independente, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. E se você gostou deste vídeo, eu sugiro que assista a outros para aprimorar o seu desenho da figura humana, como por exemplo este vídeo aí ao lado. Grato por ter me assistido até aqui, eu aguardo em uma de nossas próximas lições. Até lá!